Hora de entrevista importante aqui no Bastidores CNN. Nós recebemos nos estúdios da CNN em São Paulo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, muito obrigado por estar presente aqui no Bastidores CNN. Ao lado dele, o âncora e nosso amigo do 360, o Yuri Pita. Ministro, vamos falar de vários assuntos, economia, política, mas a gente vai abrir a nossa conversa com a COP30. Hoje foi um dia importante, um dia de abertura da COP30, por isso eu passo a primeira pergunta para os nossos estúdios em Belém, para o Fernando Nakagawa e a Tainá Falcão, que farão a primeira pergunta ao ministro da Fazenda. Ministro, tudo bem? Agradeço demais sua participação no Bastidores CNN. Quero começar falando desse fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF. A gente tem se debruçado a estudar o assunto aqui de forma árdua. Todos os dias falamos sobre essa iniciativa, que seria um presente do Brasil para a COP30, um legado. Fato é que há uma expectativa de se chegar aos 10 bilhões de dólares em aporte até o final do ano. O senhor mesmo já chegou a mencionar esse número. Eu queria entender se ainda se mantém essa expectativa, se é possível assegurar que esses 10 bilhões de dólares entrarão para esse fundo ainda este ano, e um pouco sobre a Alemanha, que aqui causou uma comoção quando falou de um aporte considerável, expressivo, mas não deu um número. Gerou alguma frustração no Brasil a Alemanha não ter fixado um valor? E de quanto a gente fala quando eles mencionam esse aporte vultuoso? Bom, Tainá, Fernando, um prazer falar com vocês. Olha, eu considero essa COP talvez a mais pragmática das COPs, pelo menos que eu tenho lembrança. É uma COP que pretende tirar do papel algumas ideias. Porque, filosoficamente falando, as pessoas que vão à COP têm uma compreensão muito sedimentada do que precisa ser feito e do volume de recursos que nós precisamos para fazer a transição ecológica de maneira adequada. Mas o Brasil resolveu inovar. A pedido do presidente Lula, nós resolvemos apresentar propostas concretas. São 3 grandes propostas que nós estamos apresentando. A primeira delas é justamente o Fundo de Florestas, em que você aporta capital de investidores, países e empresas, aportam recursos, esses recursos são emprestados e com o lucro da operação, vamos dizer assim, você remunera as florestas em pé de mais de 70 países que mantêm florestas tropicais. A ideia nossa é, na nossa presidência, angariar pelo menos 10 bilhões de dólares. Nós estamos com 5,5 bilhões anunciados. Tínhamos uma expectativa de que já na COP a Alemanha fosse fazer um aporte considerável, como o próprio primeiro-ministro mencionou, né? Antes de qualquer um de nós, ele próprio deu a público que a Alemanha não vai se furtar a ajudar o Fundo de Florestas. Eu calculo que até o final desse ano a Alemanha anuncie, até porque nós estamos para fechar o acordo Mercosul-União Europeia, depois de uma longa negociação, o que também é uma boa nova para o mundo. Então eu acredito que nós vamos superar durante a presidência do Brasil, que começa agora e se estende por um ano, eu penso que nós vamos superar os 10 bilhões de dólares. Mas eu acredito que o Brasil possa se surpreender e ambicionar mais, porque tanto os Países Baixos, quanto os Emirados Árabes, quanto a China, também manifestaram apoio ao TFFF. Então, eu acredito que, a depender aí da evolução e do anúncio da Alemanha, nós podemos superar essa marca. Eu estou realmente muito otimista com a receptividade que a ideia brasileira, construída durante aí, muitos meses, né, de preparo para essa COP, eu acredito que ela foi bem recebida, e a julgar pelo que o Banco Mundial está dizendo, que vai ser o trustee, vai ser o fiel depositário desse dinheiro, por assim dizer, né, que vai ser gerenciado pelo próprio Banco Mundial, eu penso que é uma chancela muito importante para a ideia brasileira. Então, nós já temos alguns países, temos um organismo internacional
dando uma chancela importante. Eu acredito que nós temos um caminho muito interessante pela frente. Ministro, de fato aqui em Belém, a iniciativa do TFFF tem sido muito elogiada pela engenharia financeira criativa que foi estabelecida e está sendo proposta pelo Brasil. Há muitos elogios ao TFFF. Não há tantos elogios às propostas do Roadmap Baku a Belém. E aí eu cito algumas dessas ideias que geram uma reação um pouco mais negativa. Eu queria ouvir o senhor sobre esta proposta brasileira e que já está sendo adotada ou tem o apoio de alguns países, como é o caso da Itália, da França e da Espanha, de um imposto sobre aviação de luxo. Andar de jatinho de primeira classe de executiva poderia ter uma taxação, um imposto climático. O senhor apoia esta ideia? Quanto poderia ser arrecadado? E se o Brasil, como anfitrião e um dos proponentes, poderia começar a adotar este imposto? Olha, Fernando, na verdade, o Brasil está levando à consideração da conferência propostas que não necessariamente nasceram no Brasil. Mas por presidir a COP, o Brasil tem um compromisso de levar à consideração dos parceiros, né, das dezenas de países que participam da COP, as ideias que circulam o mundo afora sobre como financiar. Eu mencionaria, aí com a tua permissão, a ideia da coalizão de mercado de carbono, crédito de carbono, que é uma ideia também brasileira e é a ideia de criar um mercado internacional de carbono. Eu acredito que essa segunda ideia brasileira tem condições de angariar muito mais apoio e recursos, né, do que essa ideia que você mencionou. Embora eu creio que nós vamos analisar durante a COP todas as ideias. Nós temos um desafio enorme, que é não deixar a temperatura da Terra superar um determinado número de graus Celsius, né, que pode comprometer o ecossistema planetário. E nós temos que nos debruçar sobre todas as ideias que têm algum nível de adesão. Mas se eu fosse citar para você 3 ideias que me confortam do ponto de vista teórico e prático, eu diria o Fundo de Florestas, né, que recebe o nome de TFFF, essa coalizão em torno de um mercado internacional de créditos de carbono e o que a gente chama de supertaxonomia, que é compatibilizar as classificações de atividades sustentáveis em todos os países para que o meio ambiente não seja usado como mecanismo protecionista, né? E nós possamos estabelecer regras claras do que vai ser considerado uma atividade sustentável do ponto de vista socioambiental. Eu diria que são os carros-chefe do Brasil na COP30, todas propostas muito engenhosas, criativas e factíveis, viáveis do ponto de vista prático, né? Agora, vão se somar outras ideias e o Brasil não pode recusar debater aquilo que é trazido à nossa consideração pelos demais países. Como essa que você citou, outras vão ser debatidas e nós temos que ter o respeito por todos os parceiros, membros da ONU, que querem o bem do planeta. Então, nós não estamos em condições de vetar um debate, mas nós vamos levar com muita ênfase aquelas que foram desenvolvidas no Brasil, as tecnologias que foram desenvolvidas no Brasil. Ministro, antes da gente girar os assuntos, ainda falando do que está previsto, as propostas no Roadmap Baku-Belém, tem esse imposto global sobre transações financeiras, ficou conhecido, foi apelidado de CPMF do mundo, é justamente um imposto para financiar essas ações climáticas, aquele valor trilionário, né, sobre as ações climáticas. Bom, a gente queria mais detalhes sobre como vai funcionar, sobre que operações vai incidir, qual será a alíquota e se existe, ministro, a adesão de outros países a essa proposta.
Olha, eu saí na sexta-feira de Belém e hoje eu não tive condição de acompanhar a evolução desses debates, né? Mas conforme eu disse, Tainá, e repito, o Brasil tem um encargo de presidir a COP. E é de bom tom para todos os países membros das Nações Unidas, que nós levemos à consideração do plenário todas as ideias de como fazer o roadmap para chegar a mais de $1 trilhão, que é o fluxo financeiro necessário para rapidamente fazer a transição climática, a transição ecológica, que vai dar sustentabilidade, né, para a ideia de não deixar o aquecimento global colocar em risco os biomas do planeta, o ecossistema do planeta. Então, as ideias vão ser discutidas, né? Nós, no G20, nós propusemos uma coisa diferente. Nós propusemos a taxação de super ricos. Você há de lembrar que, durante o G20, presidido pelo Brasil ano passado, nós identificamos que apenas 3 mil famílias, né, detêm 15 trilhões de dólares de riqueza. Né? E nós imaginávamos, durante o G20, que poderia haver, na forma proposta pelo economista Gabriel Zucman, né, um francês que nos deu suporte técnico, também com a Esther Duflo, um prêmio Nobel de Economia, uma mulher prêmio Nobel de Economia, que poderia ser angariado recursos dessas 3 mil famílias. O incremento de riqueza delas é muito menor do que esses 2%, e você conseguiria, a partir daí, gerar um fluxo de receitas que seria muito significativo. Nós prevíamos, naquela ocasião, um fluxo de 300 bilhões de dólares por ano, só com esse imposto sobre super ricos em escala global. Então, era uma das propostas brasileiras para o G20. Mas surgirão outras, né? E a operacionalização tem que ser pensada também, porque propostas como essa exigem uma coordenação entre os países muito grande, né? Muito grande. Você desenvolver um mercado internacional de carbono, você taxar os super ricos, todas essas ideias envolvem uma articulação muito grande. Então é preciso também não vender a ilusão de que essas coisas vão sair do papel muito rapidamente, né? O que eu acho mais viável no curto prazo é o Fundo de Florestas. Eu acredito que é viável num prazo mais curto, e eu acredito que o mercado internacional de carbono, com o apoio da China e da União Europeia, são coisas viáveis num prazo exíguo, num prazo curto. Ideias mais elaboradas, né, vão exigir mais tempo de estudo do ponto de vista da sua operacionalização. Uma desigualdade imensa, né, ministro? 3 mil famílias, 15 trilhões de dólares. Ministro, vamos mudar nossos assuntos, vamos falar de juros, principalmente agora, porque a gente teve uma entrevista na semana passada da ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais. Ela disse que Gabriel Galípolo deixou a desejar depois da decisão do Banco Central de manter a taxa de juros em 15% ao ano. O senhor concorda com a Gleisi Hoffmann ou discorda? Considera que Gabriel Galípolo deixou ou não a desejar? Eu não vou usar esse termo, até porque eu tenho uma proximidade muito grande, como você sabe, com o Gabriel. Foi meu secretário executivo, foi indicado por mim para diretor do Banco Central, e eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho no Banco Central, né? Do ponto de vista de uma série de procedimentos que estão sendo adotados pelo Banco Central para coibir uma série de abusos no sistema financeiro, que na verdade ele herdou, né? Eu falo especificamente, por exemplo, da regulação das fintechs, né, que está sendo feita pelo Banco Central com muito zelo, sem inibir a concorrência, mas mantendo robusto o sistema financeiro. Então tem muito trabalho. A mudança do crédito imobiliário, que foi avalizada pelo Conselho Monetário Nacional, foi uma proposta do Banco Central, aperfeiçoada pela Fazenda e pelo Planejamento, que também foi muito bem recebida pelo mercado.
Então, o Banco Central é mais do que a Selic, né? O Banco Central envolve muitas outras coisas. O que eu posso dizer, porque todo mundo conhece a minha opinião, é de que eu acho que a taxa de juros, e não é uma opinião isolada minha, setores da sociedade, hoje mesmo eu estive reunido com a Febraban, passei amanhã reunido com a Febraban para discutir 10 temas, nenhum deles ligado à Selic, mas 10 temas de caráter regulatório, de encaminhamento, de lei, uma série de providências que eu tenho que tomar a cada 3, 4 meses. Eu faço uma reunião com a Febraban para colocar a agenda em dia. E sempre uma conversa bastante franca, tentando superar divergências, construir convergências. E, assim, essa opinião também é avalizada, por assim dizer, pelos bancos que se reuniram comigo hoje pela manhã, de que efetivamente a taxa de juros tem espaço para corte. E isso não é uma questão pessoal, percebe? Não, é uma questão institucional. As pessoas manifestam as suas opiniões, o mercado financeiro manifesta as suas opiniões, o setor produtivo manifesta as suas opiniões, a classe política manifesta as suas opiniões, os analistas, né, dos jornais, das revistas, das TVs manifestam as suas opiniões, mas quem decide é o Banco Central. Tem 9 diretores lá, um presidente, 9 diretores, que é quem decide o patamar da Selic. Uma parte desses players, vamos dizer assim, concordam com a tese de que talvez já tenha chegado a hora de começar o ciclo de corte. Quando começa, como começa, isso é uma discussão. Mas ninguém aí deveria se afligir com um debate honesto sobre essas questões. Ninguém está querendo nada que não seja para o bem do país. Quando a gente discute sempre o bem do país. O que é melhor para o Brasil. Agora, eu estou celebrando, no final aqui do meu 3º ano de ministro da Fazenda, uma série de indicadores econômicos que nem sempre são objeto de reflexão pública. Mas olha, vai ser o maior crescimento médio da economia desde 2010, quando o presidente Lula deixou a presidência. Vai ser a menor taxa de inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Vai ser o menor índice de desigualdade da nossa história, né, o chamado índice de Gini. A menor taxa de desemprego da história, da série histórica do IBGE. Então, e o melhor resultado primário desde 2015, acumulado. Então, para onde quer que você olhe, nós estamos aí com a Bolsa batendo recorde. Eu entrei aqui, estava quase 155 mil pontos. O dólar comportado no patamar hoje de 5,30, 5,35. As perspectivas de um ciclo de corte de juro já fazendo com que as empresas anunciem investimentos. Você veja lá, o último relatório de um banco grande aqui do Brasil revelava um recorde de anúncio de investimentos. Nós estamos batendo recorde de investimento em infraestrutura no país. Há muitos anos não se vê tanto investimento em infraestrutura. Queria cumprimentar o meu colega Renan Filho, que à frente do Ministério dos Transportes está dando um show, superando em 300% o que foi feito pelo seu antecessor. Ou seja, nós temos aí muita coisa a comemorar e muitos pontos de atenção, porque o mundo ele não está numa situação simples. Você vê a América Latina aqui, sobretudo Argentina, Venezuela, nossos vizinhos, né? Pega a Europa, né? Numa situação difícil, desacelerando fortemente, o tarifácio nos Estados Unidos, as dificuldades do governo Trump. Ou seja, é um mundo que inspira cuidados. Mas eu acredito que nós temos um contexto em que o Brasil pode efetivamente continuar fazendo o que tem que ser feito, ajustando suas contas, combatendo o gasto tributário, desperdícios. Nós vamos criar um ambiente econômico muito favorável ao investimento. Eu acredito, sinceramente, que isso vai acontecer, isso já está acontecendo e nós temos muita coisa para colher no futuro próximo.
Dados econômicos são de fato muito bons, isso os economistas concordam sempre, ministro. O senhor falou de ajuste de contas. Aqueles que concordam com a manutenção da taxa de juros em 15% ao ano dizem justamente que a situação fiscal do país é preocupante, não é favorável. O senhor concorda ou discorda deles? Eu vou te explicar por que eu discordo. A situação fiscal do país já teve muito pior num período recente. No governo Temer, no governo Bolsonaro, a situação fiscal... É só pegar os dados, né, fiscais do país. Você estava lá com um déficit primário na casa de 2% do PIB. Hoje nós estamos falando em equilíbrio das contas públicas e, eventualmente, um pequeno superávit o ano que vem. Então, mudou muito para melhor a situação fiscal do país. Você sabe que o gasto tributário do Brasil chegou a patamares absurdos. E tem 3 ou 4 coisas que vão acontecer o ano que vem que melhoram muito essa perspectiva e para os quais os analistas, vamos dizer, de jornal estão pouco atentos, né? Nós vamos praticamente liquidar o fundo de variação de compensação salarial, né? Nós vamos integralizar 100% do Fundeb, que é uma despesa que foi contratada no governo anterior, sem fonte de financiamento. Nós estamos normalizando a curva do BPC, que também foi uma mudança na legislação em 2021, que flexibilizou os critérios de elegibilidade. E isso impactou em quase 40 bilhões de reais por ano. E nós estamos também concluindo a tarefa de encontrar fonte de financiamento para que o programa não seja descontinuado. Nós temos a tese do século, que foi um colapso das finanças públicas no governo Temer, que fez com que a União tivesse que compensar mais de 500 bilhões de reais, né, para as empresas. Só o ano passado foi mais de 60 bilhões. Termina provavelmente também o ano que vem. Então eu estou citando alguns exemplos de problemas gravíssimos, herdados dos governos anteriores e que nós estamos conseguindo equacionar de maneira muito consistente. E é curioso que assim, muitos economistas que escrevem em jornal, não sei se estão familiarizados com esses números, mas nós demos conta de uma herança muito complexa de administrar. E nós vamos terminar 2026 com esses 4 temas muito bem endereçados. Em 2027, entra em vigor a reforma tributária, que todos reconhecem que vai ter um impacto forte no PIB, né? Os mais pessimistas falam num crescimento adicional de 12% em 10 anos do PIB. Quer dizer, como se o Brasil fosse crescer 1% a mais só por ano, só por conta da reforma tributária. A reforma no crédito que nós fizemos, a reforma no mercado de seguros, tem muita coisa acontecendo, né, que não está na conta dos mais pessimistas. Agora, o pessimismo também é bom, porque ele deixa o alerta de que tem coisas para serem feitas, nós precisamos continuar com as reformas que estão sendo feitas, e isso tudo vai robustecendo a economia brasileira. Mas eu não temo pelo futuro, porque eu acredito que se nós continuarmos a fazer o que estamos fazendo há 3 anos, eu acredito que nós vamos ter um espaço ainda maior para crescer em termos de, não só em termos de PIB, mas em termos de bem-estar. Porque esse governo está preocupado não só com o crescimento do PIB, mas está preocupado também com a questão da desigualdade. Eu sei que daqui a pouco vão me perguntar sobre o imposto de renda, mas é um grande feito desse governo, pela primeira vez na história, colocar o dedo numa questão central, que é a questão da desigualdade. A desigualdade de renda no Brasil é muito grande, é uma das 10 piores do mundo. Então, se a gente não quer ter um voo de galinha, nós precisamos fortalecer, né, o trabalho para que os trabalhadores consigam prosperar junto com o país. Nós queremos um país próspero para todo mundo, não só para o andar de cima, né?
A gente já vai falar melhor sobre o imposto de renda. Antes eu convido o Daniel Ritt, o diretor da CNN aqui em Brasília, para fazer uma pergunta, ministro. Ministro, boa tarde. Vamos só liquidar esse assunto dos juros e da questão fiscal antes da gente passar para o imposto de renda, que esse assunto, obviamente, merece muito a nossa atenção. No que se refere à taxa de juros, ministro, a gente já começa a perceber no debate econômico, aqui e acolá, alguns participantes mencionarem a meta de inflação de 3% ao ano como muito desafiadora. Obviamente, essa situação foi herdada de governos anteriores, mas o governo Lula decidiu manter essa mesma meta. O Banco Central está fazendo um esforço gigantesco, muito rigor na taxa de juros e está conseguindo trazer a inflação para um pouco mais perto da meta, mesmo assim, para o teto da meta, 4,5% ao ano. Ora, o que eu lhe pergunto é, será que a gente não terá uma discussão mais intensa e o senhor pretende participar dessa discussão de uma flexibilização dos 3% como meta de inflação? Se me permite só acrescentar, ministro, para a gente já passar para o imposto de renda na pergunta seguinte, queria lhe perguntar sobre a meta fiscal de 2026. Agora, em 2025, o governo conseguiu aprovar no Congresso uma flexibilização para continuar mirando a margem de baixo da meta, ao contrário do que vinha pressionando o TCU. Em 2026, o governo vai mirar o centro da meta ou terá a intenção também de perseguir ou ter a possibilidade de perseguir a meta inferior do ponto de vista fiscal? Olha, obrigado pela pergunta. Eu vou começar de trás para frente, porque eu acho muito importante o debate que você colocou do TCU. Quem tem familiaridade com a execução orçamentária sabe que existe uma coisa chamada empossamento, né? Que não está na legislação, não está em nenhum lugar, mas todo mundo que é familiarizado com a execução orçamentária sabe que é o seguinte: você nunca consegue executar 100% do orçamento. Por quê? Porque no final do ano tem alguma frustração, né? Uma licitação que não sai, um empenho que não é liquidado, tem uma série de questões que fazem com que você, no final do ano, você tem entre 15 e 25 bilhões de reais que você não consegue executar. Alguém vai perguntar, mas é muito dinheiro. Mas você está falando de um orçamento 100 vezes maior. Então você está falando de uma execução de 99%, 99,1%, 99,2% do orçamento. Quando você está dizendo que você está mirando na banda, que você não está mirando no centro, na verdade é uma imprecisão técnica. Porque, na verdade, quando você considera o empossamento, você traz isso naturalmente para mais perto do centro da meta. Eu vou te dar o exemplo do ano passado, né? Porque às vezes as pessoas falam, pô, mas será que é assim? O ano passado eu tinha uma banda de 0,25% do PIB, que me permitia, vamos dizer, gastar ou investir alguma coisa perto de 28 bilhões de reais, né? A mais do que o centro da meta. No entanto, o déficit ficou em 0,09%. Ficou 16,16% abaixo do piso, né? O que significa dizer o seguinte: nós poderíamos ter gastado alguma coisa em torno de 15 a 20 bilhões de reais a mais no ano passado, e isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Por conta desse fenômeno que é tradicional na execução orçamentária de qualquer estado, município e do país, de que por mais que você queira executar 100% do orçamento, como a contabilidade pública, ela, do ponto de vista do déficit primário, conta o regime de caixa, é o quanto você gastou naquele ano, nem tudo que é empenhado é liquidado. Então, eu sei que é um debate chato e técnico, mas é a primeira vez que eu estou esclarecendo isso de uma maneira técnica, porque toda vez que eu falo, nós estamos mirando o centro, a pessoa me pergunta, então por que você está mudando
o que estava escrito na LDO, é para deixar o Tesouro Nacional confortável de trabalhar na banda, mas buscando o centro. Então vai acontecer esse ano, se Deus quiser, né, se a arrecadação continuar vindo bem, apesar da taxa de juros estar alto, a atividade econômica está mantendo o nível de atividade que permite com que o orçamento, do ponto de vista da receita, se mantenha, né, vai acontecer esse ano o mesmo fenômeno que aconteceu o ano passado, que em virtude do empossamento você acaba trazendo para bastante perto do centro da meta o resultado medido pelo Banco Central. Quem mede o resultado é o Banco Central. Tá? Ministro. Oi, eu vou responder sobre... Pode encerrar. Claro. Eu vou passar por outra pergunta sobre essa. Tudo bem? Claro que sim. Tá. Sobre a questão da meta de inflação, também é outra sutileza que precisa ser compreendida. Depois de 28 anos de regime de meta de inflação, nós fizemos uma alteração importante, que foi dizer o seguinte: o Banco Central ele não tem a obrigação, até porque isso é uma impossibilidade lógica, de todo ano cumprir a meta contínua. Porque você tem choque, você pode ter um choque de oferta, você pode ter uma desvalorização cambial fruto de alguma incompreensão ou de um choque externo, você pode ter uma seca, você pode ter uma porção de coisa acontecendo. Então o Brasil era acho que de 3 países no mundo que tinha uma meta que estava aderente ao ano calendário. Quer dizer, todo ano você tem que cumprir 3%. Isso era era um erro muito grande do ponto de vista conceitual. O que nós fizemos? Olha, você teve um choque qualquer, o dólar deu uma escapada, teve seca. Esse ano passado, nós tivemos o dólar galopou por conta de uma incompreensão justamente sobre o imposto de renda, depois você teve seca, você teve uma série de fatores que fez com que a inflação no começo do ano escapasse ali, né? Agora a inflação está voltando para dentro da meta, dentro da banda da meta, né? Isso está acontecendo por causa da política monetária, isso está acontecendo por conta da safra, mais uma safra recorde, isso está acontecendo porque as condições externas mudaram, o Fed começou a baixar juro fora, então você tem um diferencial de juro absurdo no Brasil, né? Que faz com que isso tenha impacto nos preços aqui no Brasil, né? Dos produtos comercializáveis. Tem uma série de fatores que fizeram com que a inflação caísse. Muito bem, o que esse programa de metas diz é o seguinte: olha, usa com inteligência essa flexibilização que o novo regime de meta permitiu, de você buscar chegar no centro da meta, levando em consideração esses fatores todos, né? De uma convergência, como fez a Europa, como fez os Estados Unidos. Ninguém ficou cobrando da Europa chegar a 2% depois da pandemia. Há quantos anos acabou a pandemia? E eles estão até agora tentando chegar no centro da meta. Então, nós modernizamos o sistema de meta de inflação no Brasil. E eu penso que, com inteligência, nós temos condição de continuar melhorando a agenda fiscal, como estamos fazendo ano após ano, né? Lembrando que o déficit primário médio de 2015 a 2022 deve ter ficado na casa de 2% do PIB. Nós não estamos nessa situação mais. Então, vamos usar a inteligência e vamos desideologizar um pouco o debate. Às vezes eu vejo comentários muito ideológicos, né? É mais um fla-flu em torno do governo do que em torno da economia, dos indicadores econômicos. Ministro, eu vou convidar o Yuri Pita, o nosso âncora do 360, para fazer uma pergunta para o senhor. Você viu, Yuri, ele já falou, quer falar do imposto de renda, então a bola está contigo. Vamos lá, então vamos tratar justamente desse assunto, porque o imposto de renda foi aprovado pelo Senado justamente no mesmo dia em que houve a última reunião do Copom, ministro.
queria perguntar duas coisas. Já há uma data prevista para a sanção, imaginamos que vai ser um grande evento com o presidente Lula, é uma promessa de campanha. Queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor já defendeu toda a questão do impacto em relação à desigualdade que essa isenção do imposto de renda tem. Em termos de impacto na economia real, quais são as previsões que o Ministério da Fazenda trabalha em termos de crescimento do PIB, estímulo à economia, se isso pode ter impacto inflacionário no ano que vem? E do ponto de vista político, aí perguntando não só para o ministro, mas para o agente político Fernando Haddad, como vai ser contar para a população como que o senhor pretende ter protagonismo em explicar para a população o que foi aprovado com a isenção do imposto de renda? Olha, primeiro eu queria saudar o Congresso Nacional. A gente vem falando há tanto tempo sobre a polarização na política, Um projeto dessa envergadura, né, que mexe com tantos interesses, ser aprovado por unanimidade nas duas casas, é um feito extraordinário da política. Foram 493 votos na Câmara dos Deputados. No Senado, foi voto simbólico, mas ninguém se manifestou contra. Ou seja, é uma coisa que é um caminho da política que deveria ser considerado, porque a maneira de despolarizar o país é apresentar bons projetos que tocam nas feridas abertas ainda desse país, que tem na desigualdade o seu maior problema, né? E que encontrou um caminho tecnicamente viável de fazer mais justiça social. Como? Isentando quem ganha até 5 mil, diminuindo o imposto de quem ganha de 5 mil a 7.350 e cobrando de 141 mil brasileiros que ganham na casa de R$1 milhão por ano e pagam uma alíquota média de 2,5% de imposto de renda. Veja que é uma ideia que depois de pronta fica óbvia, mas para ser construída levou muitos meses de trabalho de 4 secretarias do Ministério da Fazenda, muita gente boa dedicada a colocar esse projeto de pé, e teve a colaboração dos deputados e dos senadores que discutiram ao longo de 6, 7 meses, e eu acredito que essa semana, eu não sei como é que está a agenda do presidente, mas eu acredito que na terça ou na quarta-feira esse projeto vai ser sancionado, e eu repito, é um projeto que deveria servir de exemplo, porque é um projeto que nasceu muito polêmico. Durante toda a tramitação, as pessoas diziam que o Congresso, por ser conservador, jamais aceitaria a taxação dos super ricos, e ainda com o Congresso majoritariamente conservador, nós não tivemos uma votação expressiva, nós tivemos uma votação unânime. Então, eu acredito que tem um caminho a ser perseguido aí. Muita gente se manifestou, agradeço também. Teve muitos economistas que, de vários matizes, mais à esquerda, mais à direita, mas que se manifestaram a favor do projeto pela consistência que ele teve. Nós tivemos o IFE também, do Senado, se manifestando, validando os cálculos da Fazenda, de que o projeto mantém a neutralidade fiscal, ou seja, ele não tem viés arrecadatório, ele cobra de quem não pagava e ganhava muito, isenta quem trabalha muito e pagava demais, ganhando pouco. Então, tudo isso forma um cenário que permite aos futuros governos imaginar que essa agenda da desigualdade, do combate à desigualdade, é uma agenda que pode ter vindo para ficar. É um primeiro grande passo, né, na pavimentação de um caminho de enfrentamento a essa questão que coloca o Brasil entre os 10 piores países em termos de igualdade de renda. Eu sempre repito esse exemplo porque esse dado é muito eloquente. Né? Dos 54 países da África, nós perdemos em desigualdade para 47. Tem 47 países africanos que têm mais igualdade de renda do que o Brasil. Então nós precisamos olhar para isso definitivamente, porque se a gente quiser ter uma sociedade com igualdade de oportunidades, com uma esperança para todo mundo, mais coesa, nós precisamos olhar para a agenda da desigualdade.
Ministro, a entrevista está ótima. Chegou aquele momento chato que eu vou ter que pedir objetividade nas respostas só por causa do tempo. Eu quero olhar um pouco para o Congresso. A gente estava falando, né, sobre a aprovação do IR. Ainda tem a LDO. O relator disse que deve ficar para dezembro, mas vocês ainda precisam fechar as contas. Havia expectativa sobre o envio daquele projeto para cobrar impostos sobre as bets, as fintechs, os bilionários. Vai fazer diferença no fechamento dessas contas, ministro? Aproveitando o gancho para não sair de Câmara dos Deputados, aquelas propostas sobre corte de incentivos. A mais avançada é a do Aguinaldo Ribeiro. Queria saber como que o governo vai negociar em torno dessas propostas e se vai insistir naquele corte linear de 10% dos incentivos tributários. Olha, o corte linear, ele na verdade foi uma proposta dos presidentes das duas casas ao presidente Lula. O presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre sugeriram iniciar o corte linear dos gastos tributários, que, é bom dizer, é um comando constitucional. A emenda constitucional 109 determina a redução do gasto tributário no Brasil, que é aqueles benefícios fiscais que são dados para setores específicos, né? E essa determinação chegou à consideração da agenda atual do Congresso Nacional. Ela ajuda muito no fechamento do orçamento. Eu penso que a LDO está bem encaminhada depois das tratativas com o Tribunal de Contas e com o próprio Congresso, que ajustou o texto de uma maneira, na minha opinião, adequada, sobretudo considerando as informações que eu prestei aqui sobre como funciona da parte da Fazenda mirar o centro na meta, considerando o que eu chamo que se chama de empossamento no jargão técnico lá do Ministério da Fazenda. Então, eu acho que está bem encaminhado o fechamento do ano. Nós vamos ter ainda algum debate nos próximos 30 dias, mas eu acredito que nós vamos fechar o orçamento, a LDO, da maneira como a Fazenda e o planejamento pretendem, e isso vai dar muita previsibilidade para a execução orçamentária do ano que vem. Eu acredito que o debate econômico ano que vem vai ser um debate de bom nível. O projeto das bets, ministro, rapidamente, vai ser enviado? Projeto? Das bets. Das bets. Olha, isso está na mão do relator Eduardo Braga. Ele pediu uma série de informações para a Fazenda que vão ser prestadas até quinta-feira. Eu pretendo colocar na mão dele as informações que ele pediu. E eu acredito que a semana que vem o Senado vai poder apreciar. Não sem antes a consulta que vai ser feita à Câmara dos Deputados a pedido do presidente Davi Alcolumbre, porque ele quer que seja uma iniciativa conjunta das duas casas para evitar um desentendimento sobre um tema que ganhou repercussão na opinião pública. Ministro, sobre contas públicas, e eu volto ao tema do empossamento que o senhor mencionou. O empossamento, como o senhor mesmo disse, acontece em várias instâncias há muito tempo. Por que outros governos nunca citaram isso como sendo um fator na execução das contas públicas? O senhor não acha que isso também pode ser questionado, por exemplo, pelo TCU, já que isso acontece há muito tempo e nunca sequer foi citado por outros colegas que estiveram à frente do Ministério da Fazenda ou do Tesouro Nacional? E sobre ainda contas públicas, o mundo econômico espera muito o debate sobre as propostas eleitorais dos candidatos à presidência da República. O presidente Lula já anunciou que será candidato no ano que vem. Quando começa o debate sobre a agenda e as propostas econômicas do presidente Lula? Olha, sobre a primeira pergunta para qualquer tesoureiro da história do Brasil. Quem já passou pela área econômica e não conhece esse debate, não existe essa pessoa. Sendo bem franco, uma pessoa que não passou por governos não é obrigada a conhecer esse assunto, né? Que é um assunto muito específico, né? De como você controla a execução orçamentária no final do ano.
Você, no final do ano, tem uma série de coisas que acontecem, né? Eu citei algumas. Licitações que não acontecem, liquidação de empenho que não acontece. Tem uma série de questões que acontecem. O tesoureiro do país, né, o secretário do Tesouro Nacional, ele vai fazendo um ajuste fino com base nessas informações que vão chegando nos últimos dias de execução. Isso é trivial. Isso não é novidade para ninguém, é trivial. Inclusive, na comunicação do Tesouro Nacional ao TCU, o Tesouro Nacional explicou isso para os técnicos do TCU. Olha, eu tenho o empossamento e isso eu tenho que levar em consideração no momento de mirar. Porque no momento de mirar eu tenho que levar em consideração que eu não vou executar 100%. Eu repito, é trivial. Isso eu não tô colocando aqui. Fica à vontade para consultar qualquer tesoureiro de qualquer governo. Isso é muito trivial. E fez parte da manifestação do Tesouro Nacional aos técnicos do Tribunal de Contas da União, aos quais a gente tem o maior respeito, pelos quais a gente tem o maior respeito. A nossa interação com o TCU é de altíssimo nível. Nós não temos nenhuma dificuldade em trocar impressões com o TCU. Mas, às vezes, tem uma questão formal, entendeu? Que tem que ser resolvida. E a gente supera na base do diálogo. Então, não é novidade. Pode ser novidade, pode ser um assunto público novo, mas esse tema é um tema absolutamente recorrente na Fazenda Nacional, né? Eu comecei na área econômica, fui subsecretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, fui prefeito de São Paulo, fui ministro da Educação. Então, estou falando para você uma coisa que é muito corriqueira na administração pública. Não tem novidade no que eu estou falando. E sobre o programa de governo do presidente Lula, bom, aí o presidente vai montar uma equipe para fazer o programa de governo dele para a eleição. E eu entendo que isso vai ser feito mais para frente, né? Como de hábito, né? Lá para fevereiro ou março deve compor a equipe de campanha que vai fazer o programa de governo para um eventual próximo mandato. Então, isso tem que perguntar para o presidente Lula. Certo, a gente vai perguntar para ele. Ministro, para encerrar nossa conversa, duas questões rápidas que a gente já avançou sobre o jornal seguinte. A primeira delas, sobre a MP em relação às bets. Atualmente de 12%, o relatório colocou também a possibilidade de refis. O Ministério da Fazenda defendeu 18% e o relatório de Eduardo Braga fala em 24%. Qual é o percentual que hoje a Fazenda defende e vai defender nesse posicionamento o Eduardo Braga? E segundo, tem muitos economistas que defendem que em abril tem LDO do ano de 2027 enviado ao Congresso Nacional. Eles defendem que haja um ajuste na política fiscal. O senhor também defende um ajuste na política fiscal a partir de 2027? Olha, todo ano está tendo ajuste na política fiscal. Você pegar... todo ano a gente dá um passo, um novo passo no sentido de ajustar as contas, sempre com o cuidado de não penalizar quem mais precisa, né? Porque antigamente o que se fazia no Brasil era simples. Você não corrige a tabela do imposto de renda, você não dá aumento para quem ganha salário mínimo, você corta a saúde e educação. É meio fácil fazer ajuste fiscal quando você não tem nenhuma empatia, né, com a população que mais precisa dos serviços públicos. Mas não é nosso caso. Nosso caso foi tentar fazer justiça. Tem que ajustar as contas? Tem que ajustar. Mas quem é que vai responder pelo ajuste? Né? Eu acredito que a novidade dessa gestão é de que nós identificamos uma série de privilégios inaceitáveis na legislação. Então nós fomos cuidar daquilo que nos parecia prioritário, que era cortar privilégios que não cabiam mais no orçamento. E eu tenho muita satisfação de ter feito da maneira como eu acredito ser mais justo, né? Porque eu vou deixar o Ministério da Fazenda um dia e eu quero olhar para trás e ter orgulho das decisões que eu tomei, né? E essa questão para mim é muito cara, de não ter penalizado a população e de ter convidado aí o andar de cima a contribuir com aquilo que é justo, com aquilo que era necessário.
O nosso gasto tributário subiu de 2% para 6% do PIB. Quer dizer, haja bolsa empresário, né, para suportar no orçamento. Então, nós estamos fazendo a coisa que nos parece mais correta. Em relação às bets, a proposta desde sempre do governo foi 18. Desde sempre. Nós mandamos o PL lá atrás, em 2023, com a alíquota de 18. Então, é a proposta do governo desde o começo. O Congresso aprovou 12, à luz das necessidades orçamentárias de ajuste fiscal, nós voltamos ao Congresso pedindo os 18 originalmente propostos. Mas, enfim, o Congresso é que vai dar a última palavra. Você nunca me viu reclamar de decisão do Congresso, né? Nunca o projeto sai do Congresso da maneira que ele chegou ao Congresso, o que é normal numa democracia, né? O próprio imposto de renda foi alterado, os pilares dele estão mantidos, mas houve acréscimos no Congresso. Eu respeito o Congresso, eu prefiro viver numa democracia do que um governo autoritário. É parte do nosso trabalho conversar com os parlamentares e chegar a bom termo. Eu penso que a agenda avançou muito. Não bastasse tudo que eu citei aqui, nós fizemos a maior reforma tributária da história do Brasil, né? E a primeira em regime democrático. Então, é algo muito relevante que nós temos que celebrar. Então, todo mundo que está no governo está exposto a críticas, e é normal. Isso, quem faz parte da vida pública sabe que tudo isso é normal. Mas nós não podemos deixar de reconhecer também que o Congresso foi parceiro até aqui, tem sido parceiro para a gente reconstruir as bases das contas públicas brasileiras que viveram momentos dramáticos aí entre 2015 e 2022. A crítica faz parte, né, do debate democrático. Graças a Deus vivemos ainda numa democracia. Ministro, muito obrigado pela presença no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto para o senhor na CNN Brasil. Íamos perguntar se o senhor vai deixar ou não o governo em abril. Fica a pergunta para a próxima entrevista. Eu agradeço o Yuri Pita, Tainá Falcão, Fernando Nakagawa e Daniel Hittner. Obrigado, ministro. Obrigado.